Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 13, por favor. Atos capítulo 13, por favor. Atos 13. Atos capítulo 13. Os versículos lidos serão os versículos 44 a 52. Meu tema nessa noite é os gloriosos feitos da Palavra de Deus. Os gloriosos feitos da Palavra de Deus. E antes de ler o texto, quero lhe convidar a pensar por 4 vezes. Ao lermos essa passagem, você perceberá a expressão, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. O que nos dá o entendimento que esse texto, primordialmente, está falando da palavra, a palavra de Deus. Então temos que entender o que essa palavra estava fazendo nesse momento dessa passagem. Qual era a relação da palavra com as pessoas? E qual o resultado da palavra nas pessoas? Então comecemos pensando, versículos 44 a 52, os gloriosos feitos da palavra de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir, veja, a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada, veja aí, a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam, veja novamente, a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se, veja novamente, a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Querida igreja, eu tenho grande prazer em discorrer sobre o livro de Atos com os meus irmãos, porque o livro de Atos nos leva à fonte. É como se voltássemos à fonte de um rio, aonde ele começa. Às vezes um rio, quando ele passa por nós, ele já passa tão afetado, tão atingido, por coisas, por situações. Se ele passar por meio de cidades, então, ele vem com todos os dejetos. E quando um rio nasce, ele não nasce cheio de dejetos, não nasce cheio de micróbios, ele não nasce com mais mal a fazer do que bem a fazer, não é mesmo? O rio é assim, o rio tem um propósito, um destino, o rio tem um serviço a prestar. Então, quando um rio nasce lá no alto da montanha, ele nasce com aquela água limpinha, doce, que se você tiver uma canequinha, de preferência uma canequinha de metal, você toma uma água geladinha na fonte. E você toma a água tranquilamente, lá na nascente do rio. Mas nem sempre a gente toma dessa água depois de alguns quilômetros dele, não é? Pois bem, então uma analogia a isso também pode ser feita com a igreja. A igreja nasceu com uma pureza bonita. E a igreja nasce com a palavra de Deus como fonte. Por isso esse texto, por 4 vezes. E se ainda quiséssemos ver um pouquinho antes, no 42, nós ainda temos uma ideia no 42 e no 43 sobre a força da palavra. Isso é a pureza da igreja. Isso é a voz da igreja.
A palavra de Deus. E a palavra de Deus, essa como fonte, como água pura, nunca se contaminou. Então a palavra de Deus é a fonte para a igreja voltar. Grava isso. Quando você estiver em algum momento, em qualquer denominação, que pode ser que você já tenha estado, ou você visitar alguma igreja, você vai perceber se a água entregue ali é pura ou não, pela palavra, pela maneira como as instituições leem, interpretam, compreendem a palavra de Deus. Em algum momento, eu estava lá na Universidade Mackenzie, estudando pela manhã, e na praça de alimentação eu ouvia um jovem evangelizando atrás de mim, de costas para mim. E então um outro jovenzinho perguntou para ele, bom, eles estavam falando palavrão, obviamente, muito comum nos dias atuais, muito ruim, identifica uma educação pífia, mas é a educação da nossa nação, ok? Lá estava um falando palavrão, e aí o outro falou, por que você fala tanta coisa ruim? Palavra, depois que sai da boca, é difícil voltar. E eram jovens, e um estava corrigindo o outro. É raro ver jovem corrigindo o outro, mas ali havia uma correção. E então ele disse, vai dizer que você nunca fala palavrão? Ele falou, não falo. Ah, por que você nunca fala palavrão? Porque não se deve falar. E aí começou uma discussão. Aí uns 2 ou 3 falaram, não tem quem não fala palavrão, todo mundo fala palavrão. Aquele jovem falou, eu não falo. Aí, não, você quer ser santinho demais, né? Não, eu não falo. Não se pode falar. Fui ensinado a não falar palavrão. Por que não pode falar palavrão? Um perguntou para o outro. Aí a resposta foi, porque não edifica. Denigre o ser humano e na pior das hipóteses, mostra o que a pessoa tem dentro de si, o que ela é. Você quer mostrar todas as coisas ruins que você tem? Aí eu falei, não quero. Então para de falar palavrão. E eu ali só ouvindo. Gostei da conversa. Eu gostaria de ouvir mais defesas assim acerca da palavra. Porque a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra conduzida e a palavra vivida produzem efeitos nas pessoas. É a palavra. Quem fez aquele jovenzinho ser daquela forma foi a palavra. Eu ainda tenho esperança de encontrá-lo. Eu olhei, marquei quem ele é, não sei o nome, nada, mas ainda vou perguntar qual a denominação. Provavelmente seja uma boa igreja que aquele rapazinho frequenta. Pois bem, a palavra é a fonte. A palavra é a água limpa. Quando as igrejas estiverem fazendo as coisas que muitas igrejas fazem, lembremos-nos sempre que há água limpa. Existe água limpa. Existe a água da fonte. E aqui nós temos uma ideia disso. Paulo está pregando na sua primeira viagem missionária e está visitando a região da Galácia, uma região difícil. Adversidades não poucas, perseguições mágicas, idolatrias, humanismos, deísmos, teísmos, e tudo isso estava lá na Ásia Menor nessa época. Mas Paulo faz o que Estevão já havia feito, o que Pedro já havia feito. Aliás, primeiro Estevão, depois Pedro. E quando ele chega na sinagoga, ele anuncia, depois de contar a bela história redentiva, ele anuncia Jesus Cristo. E quando isso acontece, algumas pessoas se maravilham com a palavra e outros detestam aquela palavra. Então a primeira parte, os versículos 44 até o versículo 47, vão nos mostrar um dos efeitos gloriosos da palavra de Deus. É que quando a palavra é pregada, há possibilidade real de salvação naquele momento. Quando a palavra de Deus é anunciada, há a possibilidade real de salvação naquele instante. Aí nós vemos o texto então falando sobre isso, né? O texto diz que quase toda a cidade veio para ouvir a palavra de Deus. Paulo prega em um sábado na sinagoga, os judeus dizem, volta no próximo sábado, e ele está disposto
Só que tem uma grande surpresa. No próximo sábado, não são só judeus que querem ouvir a palavra de Deus, é quase toda a cidade. E ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, imagine você, quase uma cidade inteira chega para ouvir a palavra de Deus, ela produziu nos judeus uma inveja, diz o texto, que chegam a contradizer a Paulo. Mas agora veja o que é contradizer a Paulo. Se Paulo estava pregando a palavra de Deus, se Paulo estava pregando o Logos de Deus, se Paulo estava pregando a salvação pela fé, e se Paulo estava pregando o perdão dos pecados através da expiação de Cristo, então quando eles estão contradizendo Paulo, não é Paulo que eles estão contradizendo, eles estão contradizendo a palavra de Deus. Que situação os judeus se colocam nesse instante? Então Paulo e Barnabé, diz o texto aqui, falando ousadamente, a expressão na língua original não é que seja uma característica deles, mas eles estavam falando com um tipo de poder recebido, com ousadia, com alguma coisa que eles receberam. Eles dizem uma das coisas que a palavra dizia. Isso está em outro texto, na carta de Paulo aos Romanos, que a pregação, a palavra deveria ser anunciada primeiro ao judeu, depois ao grego. Então Paulo está dizendo para eles, ei, vocês estão me contradizendo, mas eu vim aqui para cumprir o que é a palavra de Deus, a palavra de vocês, o que o Antigo Testamento diz. Eu estou aqui para anunciar a vocês. Olha, esse é um dos momentos, uma das situações, uma das chaves para entender por que é que Paulo procurava sempre uma sinagoga. Obediente à palavra de Deus, ele ia direto para a sinagoga. De repente você pensa, ele estava começando na sinagoga porque ele queria confrontar os judeus. Não, é mais do que isso. Ele queria salvar os judeus. E ele entra na sinagoga para dizer aos judeus, cumpriu seu tempo. A palavra de Deus manda dizer que o Messias chegou. A palavra de Deus manda dizer que os cansaços anuais da expiação acabaram. A palavra de Deus manda oferecer-lhes uma boa notícia, a notícia da salvação. Mas a Bíblia diz que os judeus contradiziam a Paulo. E então se colocavam numa situação que Paulo faz um juízo duríssimo deles. Paulo diz, quem não aceita a palavra se faz indigno da salvação. Então, quando vocês não aceitam a palavra de Deus, vocês também estão se considerando indignos da vida eterna. Então já cumprimos o que tínhamos de fazer. Então já fizemos o que tínhamos de fazer. Então agora cumpriremos a palavra de Deus, uma vez que já anunciamos a vocês no mundo gentílico. E aí usa o versículo 47 para dizer, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. É quando Paulo faz a exegese mais profunda e ao mesmo tempo mais ampla de que a salvação é o Jesus Cristo anunciado nos 4 cantos do mundo. A palavra de Deus fala da salvação e não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Então quando Deus levanta pessoas para serem luz, conjunto de luz aos gentios, é porque essas pessoas vão levar o brilho de Jesus, porque essas pessoas vão levar os ensinamentos de Jesus, porque essas pessoas vão levar as práticas de Jesus, prática que eu vi naquele adolescente. Ora, para de falar palavrão, por quê? Todo mundo fala, eu não falo. Por que você não fala? Porque eu aprendi que não deve falar, só isso, simples assim. Rapaz, como eu admiro gente assim. Porque esse é o tipo de testemunho, onde a palavra de Deus é pregada, é possível que haja salvação. Os judeus não queriam que a palavra de Deus fosse pregada. E por isso eles são acusados de obstruir o entendimento. E igrejas, nos dias atuais, precisam ter a prerrogativa da palavra da salvação. Para que existe igreja? Para 2 coisas. Para adorar ao Senhor primeiramente e para testemunhar dele, usufruindo dele, tendo dele, e então vivendo para o mundo. Mas não é só dizendo, Jesus te ama, Jesus é o Salvador. Vivendo, praticando.
E eu fiquei feliz de ver que ainda há gente que se posiciona pelas coisas que Deus ama. E aqui nós temos uma ideia, a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi, ao longo dos séculos, cuidada, protegida, construída. Deus se revela e coloca tudo o que Ele quer falar de si dentro da palavra de Deus. Deus inspira para que essa palavra seja escrita de maneira adequada. Deus ilumina todo aquele que lê a palavra em qualquer lugar. A palavra é o centro. A palavra pregada pode produzir salvação. A palavra testemunhada é o elemento, é a água viva, é a água pura que qualquer pessoa pode se saciar com ela. Mas tem uma segunda ideia, dos versículos 48 ao 49, parece que não é exatamente pregado agora, mas é um fenômeno que acontece pela vida dos cristãos mesmo. Veja o que diz, versículo 48 e 49, que eu vou dizer que é a palavra espalhada, a palavra conduzida. A palavra conduzida produz para ela mesma a glória, a glorificação, produz para ela mesma o efeito. A palavra, quando é pregada, a verdade da palavra glorifica a palavra como um todo. A palavra pregada mostra a verdade. Quanto mais a palavra for disseminada, mais as pessoas conhecerão a Deus e mais isso se dará exatamente porque existe a palavra. Então a palavra glorifica-se a si mesmo. Veja o que diz os 2 versículos. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, vejamos algumas palavras aqui. Novamente nós temos a expressão a palavra do Senhor, né? Mas temos uma frase riquíssima. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a palavra, meus irmãos, ela é um instrumento que Deus deixou para que usássemos na nossa geração, mas a palavra de Deus, ao ser espalhada, ao ser conduzida, por onde ela vai, todos os eleitos antes da fundação do mundo, os destinados antes dos tempos, é a coisa que eles mais querem, mais gostam. É como se eles estivessem esperando aquela palavra chegar. Por isso, como ontem, quando nós fomos fazer evangelismo de rua, e como nós sempre fazemos nessa nossa igreja, fazemos muitas formas de evangelização, e nós sempre dizemos isso aos nossos queridos que vão para as ruas: vão em paz. O Espírito os guiará. Não vão cheios de traquinagem, cheios de pegadinha, não vão com coisas feitas na cabeça. Não precisa. Porque é o Espírito que age. E quando estivermos falando das coisas de Deus, aqueles que são de Deus simplesmente amarão as coisas de Deus. Aqueles que não são de Deus, a palavra não diz nada, a palavra não muda seus corações, a palavra não os anima, a palavra não os faz vibrar com as coisas de Deus, a palavra não dá consolo nas horas difíceis, a palavra é só uma coisa que está ali, muitas vezes até ler é cansativo. É muito fácil ver quem é de Deus e quem não é de Deus, meus irmãos. É muito fácil ver quem se alimenta e está vivo pela palavra de Deus, é quem ama a própria palavra. É quem aceita a própria palavra, é quem tem alegria nela. É muito fácil, muito simples. Então nós sempre dizemos isso. Vai assim, vai com a sua vida e o Espírito Santo de Deus falará. Vai sem peso, não vai achando que a salvação é por sua técnica. Não há. Só há alguém que pode trazer salvação, palavra. Mas ela tem que ser conduzida. Então, quando nós fazemos, por exemplo, fazemos evangelismo de rua, fazemos outras coisas aqui, nós fazemos porque pesa sobre nós uma responsabilidade santa, que nós fazemos com alegria. Mas se não fizéssemos, irresponsáveis seríamos. Se não anunciássemos a esse Cristo que está revelado na palavra, ora, ficaria eu a minha vida inteira falando de Jesus para você?
Teria sido eu chamado para ficar 5, 10 ou 15 anos ensinando você a ser crente? É isso? Sou o pastor dessa igreja para falar a você que você tem que ter fé? É isso? Sou mais do que isso. Nossos pastores são mais do que isso. São comissionados a falar do Evangelho. Nossos presbíteros são mais do que isso. Nossos diáconos são mais do que isso. Se fazemos ou não fazemos, isso aí é com cada um. Se damos prioridade a evangelizar, a discipular ou não, isso é com cada um. Ninguém de nós julga, nem deve ser julgado por nós. A palavra julga. É a palavra que diz, me ama. É a palavra que diz, faz e cumpre os meus mandamentos. É a própria palavra. Essa relação, ela não pode ter juízo humano. Essa relação, ela tem o juízo de Deus. A relação das pessoas com a palavra. Bom, isso é a palavra. Quando conduzida, ela se glorifica a si mesma. Ela é glorificada. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, e a pessoa diz, sim, esse é o Evangelho que eu procuro, espero, glória a Deus por sua palavra. Mas se a pessoa fala, não me fale disso, não quero saber disso, glória a Deus pela sua palavra. A palavra se glorifica a si mesma. Isso é as Escrituras em uma igreja que quer se alimentar da água limpa, a palavra. Mas tem uma outra ideia, a terceira ideia do texto, que novamente vai nos mostrar um feito glorioso da palavra de Deus mesmo, que é quando a palavra é recebida. Quando a palavra é recebida, meus irmãos, quando a palavra chega ao coração, a alma do homem, ela transforma perdidos em achados. Ela transforma ovelhas desgarradas em discípulos. Então, 3 coisas da palavra de Deus, apenas para recapitular. Primeiramente, a palavra de Deus, quando anunciada, pode produzir salvação. Estou dizendo pode produzir salvação porque a palavra de Deus não produz obrigatoriamente salvação. Ela também produz juízo. Mas a palavra de Deus pregada nesse contexto era o anúncio da salvação. E poderia haver salvação. Dos judeus, não. Não houve, o texto não mostra. Mas dos gentios, sim. Então a palavra de Deus foi pregada e muitíssimos aceitaram a Cristo como Senhor. Quando a palavra de Deus é levada, conduzida, ela se glorifica. João Calvino dizia isso. Tenhamos sempre em mente que a palavra de Deus, o evangelho da palavra de Deus não é como chuva que cai do céu, que você pode dizer, chuva cai aqui, cai ali, em todos os lugares. Um dia a chuva cai em algum lugar e molha. A palavra de Deus não é como a chuva que cai do céu. Ela é conduzida pelas mãos dos homens responsáveis, das mulheres dignas. Aliás, é um problema aqui, as mulheres, logo a seguir. Porque do versículo 40 e do versículo 50 para frente, nós vamos perceber que os judeus que estavam muito chateados com a situação, eles chamam as mulheres de alta posição. Um dia, eu estava conversando com uma senhora, e ela disse para mim, reverendo, eu me achei na Bíblia, eu vi aonde eu estou na Bíblia. Falei, onde, irmã? Ela falou, lá naquele texto que diz, as mulheres piedosas de alta posição. Eu falei, irmã do céu, não, melhor você não se comparar com aquelas, viu? Porque aquelas mandaram Paulo embora. E como é que se deu isso? Se deu porque as mulheres nessa época eram muito excluídas. Dentro do império, muito excluídas. Então, o lugar em que muitas das mulheres tinham alguma participação era nas religiões, nas muitas religiões. E muitas delas se envolviam com sacerdotismos, com orgias e muitas outras coisas. Era um lugar onde elas participavam. Então, quando os romanos percebiam as mulheres se aproximando de alguma religião, o primeiro cuidado era que não pudesse ter relacionamentos com homens. Mas aqui tinha. Era Paulo e era Barnabé e muitos outros homens. Então, os judeus começaram a dizer isso. Olha, não deixem as mulheres de vocês com esses pregadores aí, porque parece que Paulo ficou uns 6 meses
até 6 meses, de 2 a 6 meses neste lugar. E foi com essa insuflagem, então, que os romanos falaram, é mesmo, defendamos as nossas mulheres. E, conversando com as mulheres, elas conversaram com os seus maridos, os líderes, né? E nós vemos então a expulsão, né? A perseguição contra Paulo e Barnabé, e logo a seguir a expulsão. Mas aí tem uma reação interessante, o versículo 55, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Bom, esse é o terceiro efeito glorioso da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, em certa medida, como nós vimos nos primeiros versículos, se a palavra de Deus tem um compromisso com a salvação, se logo após a palavra de Deus tem um compromisso consigo mesmo, com a sua glória, com a glória do Altíssimo, a palavra de Deus sempre gera frutos. Quais são os frutos aqui? O que ficou? A palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi espalhada, e a palavra de Deus começou a ser vivida. De vez em quando eu uso essa expressão, lembre-se sempre, a palavra de Deus antes de ter sido escrita, foi vivida por pessoas. A palavra de Deus é para ser vivida. A palavra de Deus não é só para ser lida, e nem só para ser falada, e nem só para ser espalhada. A palavra de Deus é alimento, é como pão. A palavra de Deus é usufruir para a vida espiritual, é alimentar o espírito. Lembrem da palavra de Jesus ao diabo. Nem só de pão o homem vive, mas ele vive de toda a palavra de Deus. Então aqui nós temos uma evidência bem forte. O que é que a palavra gerou nesses homens? O versículo 52 não deixa dúvida. Eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então a palavra de Deus faz com que homens perdidos se tornem verdadeiros discípulos. E as palavras alegria são muito fortes aqui. E a palavra transbordar é uma coisa bonita. De vez em quando Paulo usa essa expressão. É uma palavra náutica que tem a ver com algo que está acima das condições que o homem tem de segurar. Então imagine, se fosse uma pessoa preocupada, tensa, não dormia bem à noite, ou estava vivendo em conflito consigo mesmo, com as pessoas, quando a palavra foi pregada, transformou. A palavra muda o ser humano. A palavra trata, a palavra cura, a palavra coloca o ser humano no seu prumo ideal. A palavra de Deus coloca o ser humano como ser humano, dá dignidade ao ser humano. E um dos frutos do Espírito é justamente a alegria. E uma das maneiras do profeta Davi falar, e também de Paulo, é: todo salvo tem que viver a alegria da salvação. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse: alegrai-vos. Outra vez eu digo, vamos viver a alegria da salvação aí, vamos? Por que tudo isso, meus irmãos? Porque é isso que a palavra produz naquele que a recebe. Então são efeitos grandiosos, são efeitos poderosos, são efeitos para que nós nos curvemos à palavra. São efeitos para que nós reconheçamos a centralidade da palavra. Quando os reformadores insistiram que é somente as Escrituras, é porque a Escritura gera coisas, produz coisas que vêm da glória de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, essa meditação lhe fazendo 2 ou 3 aplicações, procurando entender contigo a tua relação, a nossa relação com a palavra de Deus. A nossa relação com a palavra de Deus. Teve um homem chamado Johann Spangenberg, que sintetizou essas 3 ideias. Imagine se você pode sintetizar da forma como Spangenberg sintetizou. Em primeiro lugar, disse Johann, aqueles que serão salvos têm seus nomes registrados. Precisamos simplesmente pregar a palavra. Deus trará uma audiência. Nesse caso, era de judeus e de gentios, quase toda a cidade.
Então, se tem uma coisa a fazer, se eu e você temos uma coisa a fazer, é abrir a boca, é falar. Se eu e você temos alguma coisa a fazer, é anunciar. O que é que nós anunciamos? Nós anunciamos a redenção. O que é que nós falamos? Nós falamos da graça de Deus. O que é que nós falamos? Nós falamos do amor de Deus. Nós falamos de Jesus Cristo. E se nós falamos de Jesus Cristo, da graça de Deus e da misericórdia de Deus, então nós também falamos contra a idolatria, os desvios. Nós falamos as engenharias humanas, as macumbas dos homens. Se nós nos posicionarmos por Jesus Cristo como Salvador, não pense que nós nos posicionamos a favor dele e ficamos lidando, convivendo com as outras coisas. Não, não mesmo, meus irmãos. Cristão é só cristão, não é cristão e mais alguma outra coisa. Ele é só cristão. Ele já tem o suficiente, ele já tem tudo. E essa era a posição de Paulo. E essa foi a posição de Spangenberg. Quer saber de uma coisa? Pregue a palavra. E essa foi a posição que Paulo disse a Timóteo. Prega a palavra. Insta. Dentro do tempo, fora de tempo. E essa é a orientação para nós. Então, perguntinha básica. Pregadores ou não? Quem são os pregadores do presbiterianismo atual? Só são aqueles que pregam nos púlpitos, mas eles são tão fracos. Eles ficam doentes. Eles às vezes não têm nem força para pregar. Às vezes estão até com dificuldades, humanos que são. Quer dizer, eu e você vamos atribuir a eles, são eles que pregarão. Nós temos pregadores. É assim que a gente vai viver? Você vai terceirizar a sua função para mim, é isso? Porque eu recebo da igreja? Porque nossos pastores recebem? É isso? Tem certeza que essa é a relação adequada? Não, eu não vou falar do evangelho porque lá eles falam, nossos pastores falam. Você tem certeza que esse é o jeito reformado de ser? Não foi assim na reforma. Nunca foi assim com igreja séria. Nunca foi assim durante os 500 anos da reforma protestante. Nunca foi assim. Mas em todos os lugares, homens e mulheres se levantaram com posição tomada. É por Jesus. E se é por Jesus, é contra todas as outras coisas. Tenha coragem. É o que eu lhe peço. Para pregar a palavra, eu e você temos de ter coragem. E se eu e você não tivermos coragem, oremos pelo amor de Deus, essa coragem precisa estar dentro de nós. No aniversário de 500 anos da reforma protestante do século XVI, não cabe o silêncio, não cabe a vergonha, não cabe. Não há explicação, não há justificativa. Estou com muitos problemas. Paulo também tinha. Calvino tinha mais. John Knox, então, tinha Maria I, a terrível, a sanguinária, querendo seu pescoço. Não, ninguém está querendo seu pescoço, nem o meu. Por enquanto. Mas por enquanto não. Então, bora. Está faltando gente para anunciar. Está faltando gente para colocar a boca no trombone. Está faltando gente para colocar a letrinha no Face. Está faltando gente para colocar a frasinha, aquela frasezinha de impacto no Twitter de 130 caracteres. Está faltando gente para usar uma boa câmera e proclamar ao mundo. Está faltando gente para isso mesmo. Com todo o respeito aos reformados, eu acho que eles estão muito em silêncio. Eu não gosto muito de reformado muito silencioso, não. Eu tenho a impressão que é medo. E eu não quero ter essa impressão. Reformado não foi chamado para medo. Reformado sempre foi uma instituição de resistência. Bom, Paulo estava sozinho numa sinagoga com gente querendo literalmente o seu pescoço. Então, Spangenberg diz assim, só prega, Deus providencia a audiência. Então, só anuncia, Deus providencia a audiência para você. Deixa eu fazer uma outra aplicação aqui, ligada ainda a Spangenberg. Ele diz assim, em segundo lugar, sempre que a palavra de Deus é rejeitada e os ensinos do diabo e o lixo humano são aceitos, precisamos de muito esforço e trabalho árduo para continuar sendo cristãos, bons e fiéis. Está querendo dizer o seguinte, por que é que muita gente não prega a palavra? Claro, porque é difícil. Claro, porque vai produzir resistência. Claro, porque muitas vezes vai perder amigo. Claro, porque muitas vezes não vai receber abraços. Eu falo a verdade. Por que você tem que falar a verdade? Ora, o mundo é relativo, cada um fala o que acha melhor. Não, mas eu falo a verdade. Ah, já sei, está querendo ser o santinho, né? Pronto, já tem bullying. Todo aquele que quiser pregar a palavra tem que se preparar para o bullying cristão. Tem que se preparar como resistência. Tem de se preparar.
Como muitos não querem mexer com essas coisas, é mais ou menos como não vou mexer com as bruxas, não vou mexer com os pais de santo, não vou mexer porque não é que eu acredite, mas vai que, né? Não é que eu, né? Irmãos, esse é um cristianismo terrível, esse é um cristianismo de isenção, esse é um cristianismo vazio, esse é um cristianismo destituído da coragem mínima de uma posição, a posição dos nossos pais apostólicos, como Paulo, a posição dos nossos reformadores, a posição dos nossos pais, alguns nossos pais, literalmente, aqui dessa igreja, quando plantaram essa igreja 50 anos atrás, em meio a muitas adversidades. Irmãos, tudo está a nosso favor. Temos a liberdade para espalhar as boas novas. E quando existir a adversidade, oremos ao Senhor, nos regozijemos nele, nos alimentemos da sua palavra, exultemos nele, porque o próprio Jesus disse, exultai. Quando mentindo disserem todo mal contra vós, exultai. Nossa alegria muitas vezes vem das nossas perseguições. Então Spangenberg diz, olha, dá para continuar sendo cristãos bons e fiéis em meio às dificuldades. Dá sim. E em terceiro lugar, embora o ato de sacudir o pó dos pés seja absolutamente ridículo e desprezado diante do mundo, Paulo deixou para trás uma punição terrível, porque Cristo declara, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que Deus nos conceda a graça para nos mantermos firmes em sua palavra e estarmos incluídos no grupo daqueles que estão predestinados para a salvação e para a vida eterna. Você, eu, a nossa igreja, está dentro da palavra. Quando eu e você somos desafiados a uma lida com a palavra, o que ela diz de nós? Ela diz que nós somos os anunciadores, ela diz que nós somos aqueles que conduzem a palavra, ela diz que nós somos aqueles que vivem a palavra. Se ela diz, louvado seja Deus, vamos nos regozijar, vamos cantar ao Senhor, nós estamos na causa, estamos juntos na causa. Mas se talvez haja um entre nós aqui que não consegue pregar, não prega, não tem jeito, nada sai da sua boca. Se talvez existir um ou uma entre nós, que se eu perguntar hoje, você já levou essa palavra, conduziu essa palavra e entregou essa palavra? Talvez diga ainda não. Ou se, e é a pior das hipóteses, a terceira, se eu perguntar, se talvez haja alguém entre nós que ainda não viveu essa palavra, ainda não foi o bálsamo, ainda não foi o pão fresquinho, ainda não foi a água limpa, se a palavra ainda não foi isso para uma pessoa só que seja, eu diria, e você vai sair dessas portas sem viver, sem receber a palavra de Deus? Se você vem a uma igreja num domingo à noite para adorar ao Senhor, eu preciso acreditar que você tenha uma predisposição a uma relação com a palavra de Deus. Eu quero lhe apresentar a palavra de Deus como ela é. Então eu quero lhe dizer, a palavra de Deus tem poder para salvar você. Eu quero dizer, a palavra de Deus, quando chega a você, ou quando você leva essa palavra para frente, é glorificada nela mesma. Ela se glorifica como que em espelho. Deixa eu lhe dizer ainda mais. Se a palavra de Deus ficar em você, como ficou aqui em Antioquia da Psídia, se a palavra de Deus ficar em você, o Espírito Santo fica em você. E o inverso é até assim, se a palavra ficar em você, já é que o Espírito Santo envolveu você. Porque para você receber a palavra de Deus, para você ser solo que recebe a palavra de Deus como uma semente, um solo fértil, o Espírito Santo de Deus precisa fazer a obra. Aí aconteceu um efeito glorioso em você. É isso que é a palavra de Deus. Então nós não estamos aqui falando de coisas bonitas, nem de quanto a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja bonita, maravilhosa, perfeita, porque ela era como que uma nascente de um rio limpo. Nós temos a oportunidade de voltarmos à palavra de Deus para nos relacionarmos com ela.
Somente a Escritura em nós, somente a palavra de Deus em nós salva, somente a palavra no nosso coração é glorificada, somente a palavra no nosso coração produz discípulo. Eu e você só seremos discípulos, talvez já o sejamos, mas só seremos discípulos de acordo com o quanto ficar da palavra de Deus em nós. A palavra é anunciada, pregada, está sendo pregada nessa noite, como em muitos outros dias, não é? O quanto fica no seu coração, no nosso coração. Esse é o ponto. Quando ficou no coração, você viu o que produziu. O transbordamento da alegria e do Espírito de Deus. Eu gosto muito disso. Pensar que isso é a igreja, essa é a voz da igreja. Um dia alguém perguntou para mim, eu ando por aí em muitos lugares, e um dia a pessoa ouviu falar que eu era pastor, estranhou um pouco, não é agora tem muitos pastores jovens, eu fui um pastor muito jovenzinho, hoje eu já estou velho, já estou passando o cabo das tormentas, mas eu já fui pastor jovenzinho, de 30 anos, e eu era um desses pastores jovenzinhos, e alguém disse para mim assim, pastor, tão jovem, de qual igreja você é? Eu falei, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu pensei que pastores eram pessoas mais idosas, mais assim. Falei, pois é, mas eles me aceitaram lá. Então, o que vocês pregam lá? O que vocês falam lá? E eu me lembro disso. Foi em um aeroporto. Eu disse para ele, olha, nós somos de origem protestante, então nós pregamos a Jesus, então nós defendemos as Escrituras, então nós cremos na fé e na graça e glorificamos a Deus em tudo. Aí ele disse para mim assim, oxe, de onde vem tanta convicção? Eu falei, rapaz, não é de mim não, a palavra diz isso dela mesma. Eu me lembro disso e sempre ficou no meu coração. Sempre me alegrei nos evangelismos, meus irmãos, e me alegro quando a igreja vive a evangelização, quando a igreja ama as coisas de Deus, quando a igreja dá prioridade às coisas de Deus. Pode parecer só uma agenda, pode parecer só um momento, pode parecer só um tempinho, mas quando a gente se dedica a ser os homens e as mulheres portadores da palavra de Deus, efeitos gloriosos podem acontecer. Algumas pessoas não têm essas experiências porque não são homens da palavra. Mas veja como Deus é maravilhoso, misericordioso e bondoso. Sempre tem uma nova oportunidade. Até quem nunca foi ligado à palavra, quem nunca viveu a palavra, pode começar a fazer isso. Vamos comemorar juntos os 500 anos da Reforma com a palavra? A palavra salva, porque ela aponta para Jesus. O Salvador é Jesus. Então a palavra aponta para o Salvador. A palavra se glorifica porque ela é perfeita, ela é completa, não tem nada. Tudo o que nós precisávamos saber está dentro dela. A palavra de Deus produz discípulos, porque ao ler a palavra de Deus, a gente não lê como se uma história estivesse sendo contada, a gente lê o nosso plano de salvação. A gente lê a nossa salvação. A gente lê a misericórdia de Deus por nós. E então é impossível conter o júbilo e a alegria, porque literalmente até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te ajudou, não ajudou? Eu sei que sim. Então, pense na tua relação com a palavra de Deus. Não é com a igreja, não é com a instituição, não. Embora todo aquele que tem uma boa relação com a palavra, também tem uma boa relação com a instituição. E aquele que tem uma boa relação com a palavra, inclusive, tem condição de compreender melhor em qual instituição ele está, qual água ele está bebendo, tem condição de compreender melhor no lado de qual rio ele está, que tipo de água está passando perto dele. A minha oração é que eu e você nos voltemos sempre à palavra. É nela que estão as fontes da vida, é na palavra. Ame a palavra, abra a palavra, leia com vigor, e certamente eu e você seremos homens que, de tão comprometidos com a palavra de Deus, representaremos bem a nossa religião. Oremos. Ah, Senhor, a Tua palavra, ao mesmo tempo que nos anima e nos deixa realmente com esperança, também dá real para a gente acerca do nosso estado. Então eu gostaria muito de interceder por aqueles que têm vivido, têm utilizado todas as condições para anunciar a palavra de Deus, e também interceder por aqueles
que sabem que a palavra é tudo isso, mas que não conseguem propagá-la, nem pregá-la, nem espalhá-la e talvez até nem vivê-la. Mas a tua palavra nessa noite nos mostra a importância disso. Por isso, produz os feitos gloriosos em nós com a tua palavra. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.